biblicamente não se identifica o nome dela. Ela é conhecida na Bíblia como a viúva de Sarepta. Ela não tem o seu nome pessoal citado, mas ela é reconhecida e lembrada como a viúva de Sarepta. Chama-se ela de a viúva, porque você sabe que logo perderam o marido. Uma mulher que perdia o seu marido, lá naquele tempo, nesse tempo que ela vivia, no contexto que ela vivia. Era uma mulher que era solitária, uma mulher que iria passar muitas dificuldades, muitos problemas sociais, contextuais. Então essa mulher, ela vivia um contexto complicado em sua história. Contudo, a Bíblia vai falar que um dia Deus viu aquela mulher, Deus ministrou o coração daquela mulher, e Deus enviou um homem dele, um profeta dele, até aquela casa, para que aquela mulher tivesse uma perspectiva diferente, tivesse um olhar diferente, para que aquela mulher não vivesse, não vivesse aquele pensamento, aquela mentalidade de miséria, de tragédia, de morte, mas que ela entendesse que, ainda que vivesse um momento difícil, Deus pode mudar qualquer situação. Amém? Então eu quero aqui com você, por favor, ler alguns versículos sobre a vida dessa mulher. Capítulo 17, versículo 7 em diante. Vamos lá? Diz bem assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Diga assim comigo: então a palavra do Senhor veio a Elias. Só abrir um parêntese. A palavra do Senhor está vindo agora sobre nós. Quando a palavra vem, o que você está vivendo agora é a palavra em movimento sobre a sua vida. Então você está recebendo, assim como Elias recebeu, assim como a palavra de Deus veio a Elias, a palavra de Deus está vindo agora ao seu encontro, nesse exato momento. Então, coisas poderosas podem acontecer com você a partir de agora. Ok? Versículo 9, olha o que Deus falou a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Olha o que Deus disse a ele: ordenei a viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu. Eu gostaria que agora, a partir do versículo 12, você percebesse, observasse, grifasse e enfatizasse o que aquela mulher vai responder a Elias. Ela vai narrar a história dela para Elias. Ela vai falar sobre o seu presente e sobre o que ela pensa do seu futuro. Ela vai narrar sua própria história para o profeta de Deus. Versículo 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Tipo, não tenho. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. É só o que eu tenho, ela disse. Estou colhendo. Agora, perceba o momento atual dela.
o que ela estava fazendo naquele momento. Ela está contando a história dela. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. É uma só, tá, gente? É uma. Para mim e para meu filho. Para que comamos e depois morramos. Essa é a narrativa dela sobre ela mesma. Te faço a primeira pergunta, é uma pergunta retórica. Gostaria que você refletisse com bastante atenção no que eu vou te perguntar. Como você tem contado a história da sua vida? Como você tem contado a história da sua vida? Que tipo de autor você tem sido para a sua própria vida? Você é o autor do caos para si mesmo? Ou você é o autor da esperança para si mesmo? Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Como estaria estampado na capa a mensagem principal e subtítulo do livro? Quais pessoas estariam na dedicatória e agradecimentos? Qual seria o nome do livro da sua vida? Por favor, pense. Dê um tema à sua vida. Dê um tema à sua vida. Como seria chamado o livro da sua vida? Qual seria o título da sua história? Qual seria a introdução do seu livro? Pois bem, qual seria o título do primeiro capítulo e do último capítulo da sua vida? Como seria o primeiro capítulo a ser contado nesse livro da sua vida? E como será o último capítulo da sua vida? Como você descreve a sua própria história? Como você se vê? Como você se olha? Qual tipo de perspectiva você tem sobre você, seus filhos, sua família, sua posteridade, suas gerações? Eu tenho uma tríade, né? São 3 mensagens que eu ministrei no final do ano passado sobre a retrospectiva dos filhos de Deus, quer dizer, como os filhos de Deus devem olhar para trás. Como foi o seu passado? Eu prego também, está lá no meu canal no YouTube, eu falo sobre a introspectiva dos filhos de Deus, ou seja, como os filhos de Deus devem olhar para dentro, o que tem dentro de você, quem você é. Quais são os tesouros que você arranca de dentro de si mesmo? E a terceira mensagem é a prospectiva dos filhos de Deus, ou seja, um olhar para frente. Como você se vê amanhã? Como será o seu final? Como será o seu the end? É importante. Pois bem, você tem o tema já. Todo mundo aqui já tem um tema do seu livro, da sua vida? Todo mundo já fez o tema aí? Já fez, gente? Não, diga amém então aí. Não, então eu vou começar, vou fazer pergunta um por um. Qual é o tema da sua vida, Udney? Eu sou um milagre. Vamos lá, Larissa. Porque vale para todo mundo. Já pensa o tema do seu livro, vou te perguntar já já. Qual é o tema do livro da sua vida? Não existe esse tema aqui, não. O tema da Larissa é Ainda Não Pensei Não, Pastor. Vai vender esse livro? Pense bem. Ainda não pensei não, pastor. Vamos lá, Carol, qual o tema da sua vida? Não sei. Olha que livro. Livro do sucesso. Não sei. Qual o tema da sua vida, Tayane? Um tema. Viu? Cleitimar, qual é o tema da sua vida, filho? O pecado destruído.
Ó, já tem libertação aqui. Você vê que é um processo forte. Fala aí, ô Fernando, qual é o tema da sua vida? Vivendo o milagre. Pastor Gilmar, o tema da sua vida. Perseverança. Esse livro vai ser sucesso. Max, um tema para a sua vida? Agora não? Agora não. Então, vamos lá, Adaíde, um tema para a sua vida. Perseverança. Ó, pode fazer um dueto com a pastora, escrever esse livro. Gleison, qual é o tema da sua vida? Processo para a vitória. Esse livro vai ser best-seller. Leitiane, um livro para a sua vida. Eu sou um milagre vivo. Esse livro é um show. Rangel, qual é o tema da sua vida, meu amigo? Buscando o limite do amor santo? Rapaz, isso é teológico isso aí. Kátia, o seu livro. Reconstruindo-me a cada dia. Meu Deus, vamos aplaudir bem forte o Senhor, meu irmão. Pois bem, olha só. Vou te dizer o meu livro aqui. Ó, por favor, você compra, porque eu já terminei, só falta agora. Na verdade, falta agora produzir e distribuir. Se tiver algum empresário querendo patrocinar meu trabalho, meu livro já está pronto, só falta isso. Então, o meu livro é Velho Mundinho Nunca Mais. Removendo o velho mundo de dentro de nós mesmos. Você sabia que o que nos atrapalha são os pensamentos negativos sobre quem somos? Agora eu quero te falar sobre essa mulher. E tem mais algumas perguntas aqui. Você já tem um tema da sua vida. E a pergunta é: aonde você quer chegar? Suas conquistas já são suficientes ou tem alguma coisa faltando? A sua vida já está completa ou tem alguma coisa faltando na sua trajetória? Ok? Como você tem visto a sua própria vida, irmãos? Essa mulher, ela é uma mulher que precisa ser estudada. Por isso o tema é a viúva de Sarepta. Como estamos contando a nossa própria história? Deus nos deu algo muito mais poderoso do que ter dinheiro para produzir um livro. Eu falei que eu tenho algumas obras prontas, mas estou levantando recurso para produzir essas obras. Mas todos nós, você que não é, pastor, eu não gosto de escrever, eu não gosto de ler, mas você está contando a sua história. Pode ser do mais simples ao que está talvez em uma demanda maior de progresso. Todos nós estamos contando uma história. A sua vida, na sua trajetória, você está contando sua história. Quando você senta com alguém pergunta assim: como está a sua vida? Aí você está contando sua história. Sabe assim, tá indo, né? Tá indo. Eu tenho um tédio sobre tá indo. Eu vou te falar novamente, irmão. Eu tenho um problema com o tô indo, sabe? O tô indo. Como está a sua vida, irmão? Tá indo, né, pastor? Tá indo como Deus quer. Aí eu já penso, como Deus quer, deve estar brilhante, meu irmão. Então conta a sua história. Pastor, tá tão pesado. Como Deus quer, sujeito. Se a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não, chega dessa história. Tá indo, né, pastor? Tá indo. Como Deus quer, para com isso. Não ponha o nome de Deus em algo que você está fazendo. Você sabe como Deus quer que a sua vida esteja? Será que de fato a nossa vida está como Deus quer que esteja? Ei. Está indo para onde? Eu continuo a pergunta. Você está indo, mas para onde? Por quê?
toda escolha demanda um destino. Escolhas são sinônimos de destino. O que você escolhe, seja pequeno, médio e grande, está te levando para um destino. A viúva de Sarepta, ela contou a sua história com um toque de tristeza, necessidade, fome, pobreza, terror e morte. E a pergunta é: e você? Como você está contando a sua história para as pessoas? Vamos olhar, queridos, que aquela mulher narrou uma história triste para si mesma. Vamos lá, vamos por favor, novamente, versículo 12. Versículo 12, confira aí, por favor. Olha o que ela disse sobre ela mesma. Ela disse: juro pelo nome do Senhor. Ela põe o nome de Deus no meio. Pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado. Você vê que essa linguagem é uma linguagem sofrível. É uma linguagem que se arrasta. É uma linguagem que demonstra sofrimento exacerbado, demonstra, sabe, tristeza, demonstra, sabe, desafeto pela própria vida. O que ela diz? Eu vou tentar colocar um tom mais real no que ela falou. Ela disse assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco, profeta, um pouco só de azeite na botija. Sabe, profeta, eu estou colhendo, você não está vendo a minha vida, eu estou colhendo 2, ela fala a quantidade de gravetos, 2 gravetos. A lenha não devia estar assim tão difícil não. Mas tem gente que está num processo deprimente tão terrível, irmão, que eles já começam a diminuir tudo na vida. Começam a diminuir tudo em sua vida. Como está o seu salário? É um salarinho. Como está a sua vida? É uma vidinha. Como está a sua saúde? Eu estou morrendo. Você conhece pessoas assim? Que se diminui o tempo todo. E eu conheço pessoas que fazem isso para se vitimar e para que ninguém peça nada a ele. Então, por que quando eu falo bem assim, eu chego perto dos irmãos, os irmãos vão conversar com o pastor e eu vou chegar assim: graças a paz, irmãos. E aí, pastor, beleza? Rapaz, isso quer dizer que estou espantando você de me contar miséria, que você vai ficar com tanta dó de mim. Tanta dor. Como é que tá, pastor? Meu Deus. E você vai dizer assim: pastor, o senhor quer ajuda? Eu quero. Então, se a gente começar a ser esse mimimi, sabe, a ser essa vítima de tudo, a gente está dizendo isso para as pessoas: ó, você sabe que não pode contar comigo, tá? Eu conheço pessoas assim. Essa mulher, ela começa a se diminuir. Ela fala assim: olha, eu estou colhendo uns 2 gravetos, porque não colheu mais. 2 gravetos, senhora. Os meninos que não entendem, gravetos, morei na roça. Graveto, existe lenha e graveto. Dona Carminha está aqui, não, Carminha. Dona Carminha, qual a diferença de lenha para graveto? A lenha tem que, né, uma lenha mais robusta, né, Dona Carminha? Um negócio melhorzinho, o fogo demora mais. Só que ela falou bem assim: não quero que o fogo demore. Eu colhi graveto. Tem gente colhendo graveto. E contando, tem 2 gravetinhos. 2 gravetos significa um fogo miojo, rápido. Tem gente vivendo a unção do graveto. É um fogo rápido. Glória. Mas a gente gosta de viver a unção da lenha, sabe?
O fogo nunca dorme, o fogo continua queimando. O fogo de Deus não dorme, não apaga. Está queimando no peito. Então ela diz assim: eu colhi 2 gravetos para levar. Aí olha a história dela. O livro dela é esse aqui, ó. Ela diz assim: 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Ela fala uma só. Uma refeição. E vai dizer: para mim e para meu filho. Porque ela está dizendo assim: olha, 2 gravetos, uma refeição para mim e para meu filho. Sabe por que ela estava dizendo isso? Porque o profeta tinha pedido ela um pedaço de pão. Tem pessoas que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é o dinheiro. Gostou dessa? O profeta havia pedido ela um copo de água e um pedaço de pão. A água ela talvez conseguiria, mas quando falou no pão, ela já pensou: opa, eu vou contar a história real para ele. Eu colhi 2 gravetos, eu vou fazer um lanche, uma última refeição, que é para mim e para o meu filho, viu, profeta? Entendeu? Entendeu, profeta? É para mim e meu filho. Aí ele: captei a vossa mensagem. Presta atenção, irmãos. Sabe o que ela diz? Ela vai comer aquela comida e diz assim, ó: para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Como está a sua história? Quantos gravetos você está catando no caminho dessa vida? Quanto de farinha você tem na sua casa? Quanto de azeite ainda tem na sua casa? Quanto de esperança ainda tem no seu coração? O quanto você pode contar uma história melhor de você mesmo? Quando pararemos de vitimizar, sabe? De nos diminuir o tempo todo? Quando vamos parar com isso? É um fato, todos passam momentos difíceis. Mas você não precisa choramingar a vida toda, ser pobre e coitada a vida toda. Você não precisa contar uma história de morte. É aquele ditado: ah, gente, se eu contar para você, se eu contar a minha história, o burro chora. Tem gente assim, meu irmão, que está dizendo que a história dele é capaz de comover um burro. Um jumento, um jegue vai chorar, porque a sua história é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, que o jumento vai te dizer: é melhor ser burro do que ser você. Já pensou se Deus continuasse usando as mulas de Balaão para falar com a gente? O burro diz: olha, eu posso contar uma história melhor que a sua. Você é mais burro do que eu. Então nós precisamos o quê? Diga assim: precisamos, em tempos difíceis, contar uma história melhor. Vou te ensinar uma coisa. Você está em um lugar, você vai ali comprar algo e seu dinheiro não dá para comprar aquilo. Aí você fica com vergonha, né? A pessoa fala assim: aí vai comprar ou não vai? Aí tem gente que se autodestrói e conta uma história de fracasso financeiro. Fala bem assim: sabe, eu não vou comprar porque eu estou quebrado. Se eu comprar, vou apertar o mês que vem. Vão cortar minha luz, vou passar fome. Se eu comprar isso aí, sabe, não vou ter nem dinheiro para minha esposa fazer a unha. Se eu comprar isso aí, ele vai contando tanta desgraça. Sabe por que eu não vou comprar? Não vou comprar porque se eu comprar isso aqui, ia faltar dinheiro para comprar o remédio que eu vou ficar doente mês que vem. Se eu comprar isso aqui, eu não vou conseguir sair de férias. Aí o vendedor: não, chega, tudo bem, já sei que você está miserável. Você está morrendo, eu vou te dar. Como fazer? Você não vai comprar e você não tem dinheiro. Fala bem assim: eu não vou comprar. Por que você não vai comprar? Você fala bem assim: eu não vou comprar agora. Daqui a pouco, em algum momento, eu voltarei. Você não destruiu sua vida financeira, você não matou. Tem gente que para faltar um trabalho mata pai, mata mãe, mata avô, mata tio, mata todo mundo.
Diga para o seu patrão, eu preciso de uma folga para resolver tal coisa. Só que o patrão pergunta, por que você faltou? Meu patrão, minha mãe, sabe? Minha mãe se acidentou, minha mãe caiu, quebrou tudo. Tem gente que já matou todo mundo para faltar o trabalho. Deus está falando, será, meu irmão? Por que eu fui falar disso, hein? Eu nunca matei ninguém. Já mataram muita gente. O pessoal que está nas drogas. Tem gente que está viciado no crack, em droga. Ele mata todo mundo. E outra, tem gente que está viciado na droga, que às vezes ele nem mata. Tem gente que está viciado em droga. Não sei se você observou. Rapaz, eles viajam o tempo todo. E falam bem assim, eu tenho que viajar para Minas, para Bahia, para São Paulo. Rapaz, esses caras estão viajando demais. E você dá dinheiro. E ele fala bem assim, não, eu vou viajar para São Paulo. No outro dia ele está aqui. Ele disse, não, eu perdi o ônibus, eu vou agora para o Rio Grande do Sul. São uns peregrinos. Pois bem, ela narrou uma história triste para ela. A gente precisa narrar uma história melhor para nós. Tá certo? Agora, a pergunta é, por que ela narrou uma história melhor? Uma história pesada sobre ela mesma? Porque ela não tinha conhecimento do poder da palavra. Nós temos que... eu vou falar outra vez com você que me ouve. Toma cuidado com o que você está falando. Palavras produzem vida. Palavras são energias que ficam aí. Cientistas dizem que todas as palavras que falamos estão na atmosfera. Palavras produzem vida e morte. Que história estamos contando sobre nós? Eu vou trazer um testemunho que alguns irmãos ouviram, mas a maioria não. Existe um livro chamado Poder da Língua. E o autor desse livro, ele traz um testemunho sobre um casal apaixonado um pelo outro. Este casal resolveu fazer seminário teológico juntos. Os dois queriam ser pastores, os dois queriam ser missionários e fizeram um seminário teológico juntos. O testemunho diz que aquela mulher era tão apaixonada pelo marido, que toda vez que rolava em rodinha de conversa, com a família, com amigos, na escola, no seminário, alguém perguntava bem assim para ela, vocês se amam? Vocês se amam? E ela dizia sempre, para todo mundo, ela dizia bem assim, eu amo tanto meu marido, que se eu souber que ele vai me deixar por outra mulher, eu prefiro morrer antes. Tudo ela falava isso, no café, na janta, no almoço, no shopping, na igreja, na célula, na oração. Se alguém falasse, você ama o seu marido? Ela dizia, eu amo tanto meu marido, que se um dia ele me trocar por outra mulher, eu prefiro morrer antes. Pois bem, eles terminaram o seminário. Pois bem, se tornaram pastores. Pois bem, ela percebeu que ele estava se esfriando. Anos passaram e ela percebeu que ele não era o mesmo. Até que ela descobriu a traição dele. Ela ficou apavorada, começou a passar mal. Só que ele não tinha coragem de falar que ia para a casa de outra mulher. E naquele intervalo que ela não sabia o que fazer, ela foi até o médico fazer uma consulta. E na consulta, o diagnóstico, o médico chamou ela e falou bem assim, olha, você está com um tumor no cérebro e você tem poucos dias de vida. Ela voltou para casa e antes mesmo que o marido dissesse para ela, eu vou te trocar, eu vou viver com outra mulher, ela morreu. Ou seja, aconteceu exatamente, a história aconteceu exatamente da forma que ela contava. Como você tem contado sua história? Cutuca seu irmão e fala assim, como você tem contado a sua vida? Irmãos, ela contou uma história de morte, uma história de desesperança.
mesmo sabendo que Deus havia falado com ela. Presta atenção. Deus havia falado com ela antes dela narrar a morte, narrar a desgraça, narrar a miséria. Deus havia falado com ela. Pastor, como a gente percebe que Deus havia falado com ela? Vamos olhar o versículo 8, por favor. Versículo 8. Versículo 8 em diante. Diz assim: então, a palavra do Senhor veio a Elias. Olha o que Deus disse a Elias, antes de Elias se encontrar com a mulher. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Olha o que Deus disse: ordenei a uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida. Antes de Elias ir até a viúva, Deus disse: Elias, pode ir, porque eu ordenei. O que é uma ordem? Deus falou com ela intensamente. Deus falou com ela. Deus disse para ela: alimente o meu profeta. Agora a pergunta é: Deus não sabia do problema dela? Deus não sabia que ela era uma viúva? Deus não sabia que ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite? Mas por que mesmo ouvindo a palavra de Deus, ela contou uma história de miséria? Porque muitas vezes não temos respeitado, não temos cumprido, não temos obedecido, não temos guardado a palavra que Deus falou conosco. Deus falou com você que sua vida vai mudar e você continua contando uma história triste. Deus falou para você que sua vida financeira vai tomar um outro rumo para melhor e você continua achando que é miserável. Deus falou para você que a porta que Ele abre ninguém vai fechar, você continua achando que para você as portas sempre estão fechadas. Deus tinha falado com ela. Agora, é tão grave que ela mesma reconhecera que Deus havia falado com ela e sabia que Elias era o profeta de Deus sobre ela. Vamos lá, versículo 12. Versículo 12, ela confessa: Deus falou comigo. Versículo 12, ela respondeu: juro, ela jura, juro pelo nome do Senhor teu Deus. Ué, ela tinha ouvido a Deus, sim ou não? Tinha, só não estava obedecendo. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? A obediência vai depender de você. A partir de agora você vai continuar contando a mesma história de vida, ou você vai escrever ou viver uma história melhor para a sua história? Você vai continuar acreditando que o mundo te diz: não, que você nasceu para sofrer, que você sabe, você é só mais uma menina, você só é mais um jovem, você é qualquer um, você nasceu por nascer, sabe? Você é tão sofredor, tão sofredor, tão sofredor, tão sofredor e tão sofredor. Não é o diabo que diz isso, não é o mundo que diz isso, não são os demônios que dizem isso. Deus tem outra palavra sobre tua vida. Aleluia! Aleluia! Irmãos, a decisão é sua. Como as pessoas conhecem a sua história? Não, como as pessoas te conhecem? Não vamos na casa do fulano, que fulano? Aquele que não acredita em Deus, aquela que não acredita em Deus, aquele que não está nem aí para ninguém. Que história horrível, irmão. Vamos na casa do fulano, qual fulano? Aquele fofoqueiro lá. Aquela que fala a vida de todo mundo. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Você conhece o irmão fulano? Ah, aquele que só anda triste? Você conhece a irmã ciclana? Ah, sim, aquela lá. Aquela que fala, todo mundo fala do marido, fala de todo mundo, ela fala. Como as pessoas estão reconhecendo a nossa história? Vamos olhar aqui comigo, versículo 12. Ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o seu Deus. Ela sabia que
Elias era o homem que Deus havia enviado. Olha só, ela sabe quem é Deus, ela sabe quem é o homem de Deus, mas ela continua vivendo palavras de miséria. E ela vai continuar dizendo, você já leu a ladainha dela, ela vai dizer que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ela diz assim, olha, ela diz o seguinte, Deus falou comigo, eu sei que o Senhor é um homem de Deus, mas eu já sei o meu final. O meu final vou comer essa porcaria de comida e vou morrer. Ela está dizendo, eu sei que Deus falou, mas o meu final é morte. Eu vou comer para morrer. Ela disse, eu já estou satisfeita com o final que eu vou ter. Ela está dizendo que iria morrer, porque ela teria a última refeição. Ela está satisfeita em acabar daquele jeito. Você quer acabar de qual jeito? Quer mudar o seu final? Muda suas palavras e muda sua atitude perante a Deus. Olha a mulher de Jó. Ela age igual essa viúva. A mulher de Jó vê o marido passando uma dificuldade, perdendo bens, perdendo os filhos com ela, perdendo saúde, perdendo amigos. Ela abre a boca para contar. Ela escreve a história, ela conta a história de Jó por ela mesma. Olha o que ela diz: amaldiçoe o seu Deus e morra. Olha a história que a mulher de Jó deu para ele. Por que você adora o seu Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você também está permitindo as pessoas contar a sua história? Você também se permite que alguém conte a sua história, que alguém te dá um final? Quem está dando o final da sua vida? Quem escreveu o último capítulo da sua história? Precisamos contar a nossa história como Jesus contou a dele. Na vida temos aflições, sim ou não? Temos aflições. Mas sabe como Jesus contou a história dele? Até quando Jesus falou da sua morte, ele terminava com vida. Jesus não contava uma história de morte por morte. Ele contava uma história de morte terminando com vida. Confira comigo Mateus 16, 21. Depois você lê em casa, Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, 23 e Mateus 20, 17 ao 19. Fala sobre a história que Jesus contou. Vamos lá, olha só. Jesus contando uma história que tinha momentos difíceis, mas sempre termina com vitória. Jesus disse, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Até quando ele falou de sofrimento, ele acabava com alegria. Até quando ele falou de morte, ele acabava a história com vida. Falar de dificuldades, podemos até falar, porque não somos ignorantes, mas não pode terminar com dificuldades. Você precisa terminar a sua história de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir mais forte o Senhor. Mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te dizer que domingo que vem vamos terminar essa mensagem. Mas hoje eu preciso ler o versículo 13. Para você ver o que Elias fez com aquela mulher. A mulher que contou história de morte, de tristeza. Versículo 13, por favor. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo.
vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. A sua história não vai ter o final que você pensou que teria. Você não vai morrer de fome. Ela disse: eu vou morrer de fome. Não vai. Escute bem, levante suas mãos. Só quem acredita mesmo. Levante suas mãos. Diga assim comigo: eu posso mudar o meu final através da minha fé, da minha atitude e da palavra de Deus que eu liberarei sobre a minha história. Eu profetizo, eu declaro que a minha vida, que a minha história será boa, agradável e perfeita, conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Aleluia.